Tu és maravilhoso, Tu és único, Senhor. É Ti, Senhor, rendemos todo o nosso louvor e adoração, pois queremos ser, Deus, parecido contigo, Senhor. Ei, Senhor, o Espírito flua em nós, ó Pai. Enche os nossos corações, flua, Espírito Santo, porque nos Teus rios jamais se esgota, pois Tu vens, Senhor, sobre nós, ó nosso reino. Derrama, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos os irmãos aqui presentes aqui de Campinas.
todos aqueles que estão nos acompanhando agora neste momento. Está gravando? Não, porque eu Está gravando. Eu estou gravando. Mas a mensagem vai ser gravada, depois Dan vai transmitir. Eu quero, desde já, deixar um abraço para os irmãos de Pinhal, irmão de São Bernardo do Campos, Bahia, nosso amado lá de Curitiba. Que Deus abençoe em nome de Jesus. É uma noite maravilhosa que nós juntos compartilhamos a palavra de Deus. E o mais importante é que nós reunimos para compartilhar a palavra de Deus, seja lá aonde nós estivermos. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, que ali ele está. E aqui tem bastante mais do que isso. Creio pela nossa fé, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Nós não vemos, mas nós cremos que ele está aqui no nosso meio. Porque quando nós clamamos por ele, ele nos responde e ele nos marca presente. Eu quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus de início, que está em Salmo 51, que nos diz assim: tende misericórdia de mim. Deixa os irmãos procurarem aqui primeiro. O tema da mensagem nessa noite é como lidarmos com o sofrimento e a perseguição. É uma coisa muito simples, se a gente for olhar, sofrimento e perseguição é uma coisa muito simples que sempre as duas se lidar dentro da igreja de Cristo. Porque quando o cristão ele não passa nem por um sofrimento, nem por uma perseguição, ele tem qualquer coisa de errado. Porque por qualquer momento nós passamos por qualquer uma coisa dentro da igreja, porque nós vemos dentro da palavra de Deus que não há nenhum que possa suportar mais a perseguição e o sofrimento que Jesus passou por nós. Nenhum ser humano é capaz de suportar. Então a igreja, todos nós, corpo de Cristo, temos que passar por sofrimento e por perseguição, porque a Bíblia diz que nós somos perseguidos principalmente pelos nossos familiares, quando nós aceitamos Cristo como nosso suficiente Salvador. Então nós somos perseguidos, mas por amor de Cristo. Nós somos perseguidos, mas não somos abatidos. Vamos ler um versículo da palavra de Deus no Salmo 51. Tende misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga-me as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas maravilhosas misericórdia. Louvai-me completamente a minha iniquidade, purifica-me de todo o meu pecado. Feche teus olhos neste momento. Meu Deus, eis nós aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para aprendermos mais da tua palavra. Nós estamos com os nossos corações abertos, e também eu creio que todos aqueles que nos ouçam neste momento, para aprendermos, Senhor, mais da tua palavra, porque tudo que nós aprendemos de ti é pouco, Senhor, mas nós queremos enchermos da tua palavra nesta noite. Igual diz o teu provérbio: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. É um momento maravilhoso que nós reunimos nesta noite, é para aprendermos mais da tua palavra. No nome de Jesus, fala conosco neste momento, que o teu Espírito venha comover a cada coração, principalmente o meu coração, para que nós possamos transmitir essa palavra a cada coração nesta noite, para quem está aqui presente e para quem nos ouça neste momento, no nome de Jesus. Nós lemos o Salmo 51, eu quero dizer para os amados irmãos, Davi, o homem escolhido de Deus, que a palavra de Deus nos mostra e é bem conhecida a passagem de Davi. Davi é um homem. Esse Salmo 51 é uma oração profética, é uma oração que ele clama, é um clamor de Davi perante Deus. Mas Davi, ele passou por um problema que nós vimos dentro da palavra. Davi foi um escolhido de Deus entre os filhos de Jessé para ser o rei de Israel, mas ele se cometeu 2 homicídios no tempo, um adultério e um homicídio, e colocar o seu soldado diante de uma espada para ser fuzilado. Mas é um momento tão maravilhoso que nós vimos na palavra de Deus, lá em Samuel capítulo 12, a Bíblia diz bem claro que
o próprio filho de Davi foi até Davi, o profeta, e disse para Davi tudo o problema que Davi tinha passado. Houve dois homens, um rico e um pobre, perante um tinha vaca, o outro tinha, e o outro não tinha nada. Ele quer dizer isso, o homem rico e o pobre. E foi perante esse Davi, se indignou sobre aquela passagem e disse para ele assim: então que traga esse homem perante Deus para que esse homem seja morto. Natan disse para ele: esse homem é você. E você é que fez tudo isso perante os olhos de Deus. Você que fez tudo isso perante a palavra de Deus. Você que é o homem rico, você é o rei. O pobre é o coitado do soldado que vive dia a dia para poder se alimentar. Então Davi, ele se inclinou. E muitos, as passagens, que é muito comprida essa passagem de Davi, o irmão pode ler o Samuel, capítulo do 11 até o 12, até o 13, vai nos mostrar claramente. Então Davi, ele implorou diante de Deus. Davi, ele não ficou de braço cruzado. Então o Salmo 51 mostra muito claro o que Davi implorou diante de Deus. Tende misericórdia de mim, Senhor. Ele continua dizendo claramente no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebi em minha mãe. Eis que maus a verdade no íntimo. Amas a verdade no íntimo, no oculto me fiz conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisope, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegrai, porque gozem-se os ossos. Porque para que gozes os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teus caminhos e os pecadores a ti converterem. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Em minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e as minhas bocas entoará o teu louvor, porque te não comprazo em sacrifício, serão eu os daria. Tu não te deleita-te em holocausto. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza a Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica-se muros de Jerusalém. Então te agradará de sacrifício, de justiça, de holocausto, de ofertas queimadas. Então oferecerão novilho sobre o teu altar. Nós vimos claramente o clamor de Davi
sobre o que ele praticou. Davi era um homem, o rei de Israel, escolhido por Deus, que nós vemos tudo o que Davi fez desde o tempo de criança. Era um homem que ele conhecia Deus de verdade e que ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Porque nós vimos que não tinha nenhuma condições de Davi, uma criança, quando ele venceu o gigante Golias, um homem com 3 metros de altura. Aquele se Deus não tivesse com ele. Ali foi movido pelo Espírito de Deus a convenção de Davi. E ele pratica o seu ato de erro, de justiça, mas ele implora a Deus. Nós vemos aqui bem claro que ele disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi, ele sabia muito bem que quando o homem não tem o Espírito de Deus, que não é movido pelo Espírito de Deus, nada ele pode fazer. Nada ele pode ir avante. Porque é o Espírito que comove, é o Espírito que intercede, é o Espírito que ensina, é o Espírito que vivifica, é Ele que dá toda a coragem, que encoraja o cristão. Nós, sem o Espírito, nós não temos coragem para nada, nós não temos coragem de abrir a boca para nada. Nós somos pessoas que às vezes um aponta, aquele é um cristão, você esconde: não, eu não sou cristão, vou na igreja, vou por aí. Tem várias pessoas passaram por isso. Escondermos de ser um cristão, escondermos de ser um evangélico, porque não tem o Espírito de Deus. Mas Davi, ele coloca, ele implora, ele põe a cara no pó. A Bíblia diz que Davi, ele perdeu o filho dele, ele perdeu várias coisas, que Natã profetizou para ele que várias coisas iam acontecer sobre a casa de Davi, mas ele não olhou para nada disso. Ele implorou claramente. É dificilmente todos os salmos têm uma imploração de Davi. Esse Salmo 51 é um salmo é um salmo de oração, é um salmo de clamor, é um salmo de força, que ele clama ao Deus Todo-Poderoso. Porque ele disse muito claro, ao que ele fala no verso 17: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não despreza a Deus. Tudo é o que comove a cada um de nós. É o que eu acabei de crer aqui, de falar aqui, que eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é pura, ela é sagrada para cada um de nós. Vamos ler o versículo que está lá no livro Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 3. Toda a palavra de Deus, ela é pura, mas ela é para aqueles que o temem. A palavra de Deus, ela é abençoada, mas para aquele que o busca. Que não adianta. O ímpio, ele não pode se manter com a palavra de Deus se ele não guarda, se não busca, se não tem conhecimento. A palavra de Deus, ela só faz efeito sobre nós quando nós guardamos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra num ouvido e sai no outro, é igual como a semente que é jogada na terra do pedregulho, ela não vai nascer. Então a palavra de Deus, ela é uma palavra abençoada, mas para aquele que o busca, para aquele que o teme de todo o coração. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos,
porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os purificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuria, perseguiram e, mentindo, disseram tudo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Graças a Deus. Texto maravilhoso. Jesus ele disse muito claro: bem-aventurado aqueles, bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. E assim por diante, ele vai dizendo: bem-aventurado é aquele que sofre por causa perseguição, por causa de justiça, por causa disso aqui outro, porque dele é o reino dos céus. Ele disse muito claro, o verso mais maravilhoso que ele disse aqui nesta noite é aqui: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que busca, aquele que é limpo de coração, aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurados sois aqueles que vivem a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que fogem do pecado, aqueles que não imputam o pecado sobre você, porque o pecado é que faz a separação entre o homem e Deus. O pecado é que faz divisão entre Deus e o homem. Muitas pessoas dizem assim: Deus afasta do homem. Deus nunca afastou do homem, nem afastará. O homem é que afasta de Deus. O homem é que distancia de Deus. Deus sempre ele está diante do homem. Deus sempre ele está te chamando: venha. Mas é poucos que quer vir até Deus. É poucos. Você fala de Jesus para uma pessoa, é poucos que ouvem aquilo que você quer dizer, é poucos que dão ouvido à palavra de Deus. Muitos debocham de você, muitos dão as costas e saem, muitos não esperam se dar uma resposta. Mas bem-aventurado é os puros de coração. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque alcançamos a misericórdia, alcançamos o reino dos céus, alcançamos aquilo que Jesus tem para nós, que Ele tem guardado para cada um de nós. Isso depende de mim e depende de você. Isso não depende de Deus. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele fez. Ele enviou o teu Filho ao mundo, para que eu e você tivesse esse privilégio de nós estar aqui diante dele, com essa sagrada escritura, com essa santa palavra diante dos nossos olhos, para nós aprendermos e compreender e guardar dentro do nosso coração. O que ele tinha de fazer por nós, ele fez. Hoje é comigo, é com você. É levarmos essa palavra ao coração de quem não entende, é levar essa palavra no coração do ímpio, para que ele entenda e compartilhe com nós nessa reunião maravilhosa para aprendermos a palavra de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro de Deus. Não é dizermos vários e vários tipos de coisas que tenho, de pregarmos coisas terrenas, pregar coisas que não edificam o homem. É coisas que edificam a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos entrar no céu. Eu já vi várias e várias pessoas dizer:
isso que você está pregando, que você está falando, isso é vaidade, isso é uma coisa que, isso é terrena, passageira. Isso é coisa escrita por mão de homem. Mas a própria Bíblia diz que homem sim, mas apelidado pelo Espírito Santo de Deus, está lá no livro do apóstolo Pedro. Homem, apelidado, mas do Espírito Santo de Deus, que escreveu essa santa, maravilhosa palavra. E um homem estudioso e sábio, que tudo o que disse a palavra de Deus, ela hoje mostra e está se cumprindo a cada dia. Cada dia chega diante dos nossos olhos. E bem-aventurado aquele que guarda ela no coração e cumpre e segue ela totalmente até o tempo do fim, que é o que nós estamos vivendo. Mas por isso nós temos a palavra, temos os nossos líderes, temos nossos pastores, temos várias e várias pessoas que abrem a nossa mente. E temos saudade, e muita saudade, do nosso amado, que Deus levou há um tempo, e está com Deus na glória, que Ele tinha a maior satisfação de nos ensinar passo a passo a palavra de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. Mas por isso nós estamos aqui, aprendendo, lendo, aprendendo um com os outros a palavra do Senhor e buscando a cada dia para que nós possamos compreendermos tudo o que Deus tem para nós. E nós só possamos compreender lendo a palavra, buscando a palavra, no nome santo, maravilhoso de Jesus Cristo. Ele disse: bem-aventurados sois vós que vos injuriais e perseguiram. Disseram todos o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, que vos nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos os profetas que foram perseguidos, e antes de cada um de nós, eles foram estar com Cristo na glória. Como nós vimos a perseguição de cada um deles passo a passo. Como nós vimos no livro quando que fala de Estevão, a perseguição dos judeus naquela época, dos fariseus com Estevão, um jovem sendo apedrejado. E ele ainda abriu os olhos e ainda disse: não imputa sobre eles esse pecado. Esse é uma pessoa de Deus, uma pessoa pura. Não imputa sobre eles. O próprio Jesus na cruz diz: Pai, não, perdoa, porque não sabe o que faz. Milhões e milhões de pessoas, aquela multidão perseguindo Jesus. E Jesus na cruz perdoa porque eles não sabem o que faz. Eles não sabem o que está fazendo. Estevão, quando ele abre os olhos, que ele olha para o céu, com certeza ele vê a glória de Deus. Não imputa sobre eles esse pecado, sendo apedrejado. Aqui que no livro de Mateus fala, os profetas que foram injuriados, que foram perseguidos, que foram massacrados, e antes de nós, vários deles, quantos perseguição tem? Profeta, apóstolo cerrado no meio, o apóstolo Paulo capturado, pescoço em cima batido machado, o apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado como Jesus. Não, eu não quero ser crucificado como meu Senhor. Pode virar a cruz. Sendo acoitado, prisão, perseguido por causa da palavra de Deus. Ele disse bem claro: bem-aventurado, porque o galardão é maior. O galardão é grande, porque quando nós fizemos coisas aqui na terra, nós não fazemos para Deus. Nós não fazemos para nós façamos para Deus. Não é para nós. Nós façamos diante de Deus. É para o nosso amor ao nosso próximo e fazermos a vontade de Deus. Levai a palavra do Senhor.
em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra, como diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para frente um pouquinho o livro de João. Um versículo do livro de João aqui. Graças a Deus. João capítulo 15. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, se o mundo vos aborrece, sobre que, primeiro, do que vós me aborreceu a mim. Se vos fosse do mundo, amaria, o mundo vos amaria, e que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Graças a Deus. Então, se nós somos perseguidos, nós somos odiados, aqui João diz aqui, se nós somos odiados, Jesus disse, primeiro, eles odiou a mim. Não foi vocês que odiou primeiro. Eu fui odiado primeiro, eu fui perseguido primeiro. Então não se importa com isso. Não se importa, porque o galardão é nosso. Não nos importamos com perseguição, com injúria, com quem fala mal de você, com nada. Se você faz isso, se você faz aquilo, de maneira nenhuma. Nós temos que se importar é de servir a Deus. Nós temos que se importar é de servir a palavra de Deus, é de vivermos a palavra de Deus. Não que os outros dizem, não que os outros falam. Jesus diz bem claro, primeiro foi odiado, fui eu. Que ele veio para o que era seus e os seus não receberam. O mundo vos odiou. O próprio Rei dos reis e Senhores dos senhores. Quanto mais eu e você, não vamos ser odiados. Nós somos odiados por tudo. O apóstolo Paulo, ele disse em uma das cartas dele que nós somos uma carta lida. Nós somos lidos todos os momentos das nossas vidas. Se um mosquito assentar sobre nós, o mundo vê. Mas nada eles vê de errado. Mas sobre nós eles vemos. Então por isso que nós não temos que se importar com a perseguição, nem com a injustiça, nem com nada. Nós temos que importar com a palavra de Deus. Que isso é que nos leva a novos céus e a nova terra. Isso é que nos leva a vivermos diante do Pai. Não é coisas terrenas. Isso tudo aqui na terra passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Isso é que nós temos que vivermos ela. Que ela nos acoita e ela nos ensina e ela nos corrige e ela faz algo tremendo diante de nós. Ela muda a atitude do homem. Ela muda pessoas pecaminosas que vivem coisas ocultas diante dos olhos de Deus. Quando ele passa a vivermos a palavra de Deus, tudo se acaba, tudo se transforma. Mas isso depende do homem, depende da vontade do homem, como a pregação que eu lembro na casa do irmão Zé, o tema da pregação, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é do homem. De vivermos a palavra de Deus ou não, é do homem. Ele é que decide. Se ele não quiser, o que vai fazer? E Deus não vai trazer ninguém seguro para o cabresto, obrigando ninguém de maneira alguma. Ela é livre, de espontânea vontade. Por isso é que ele deixou o homem, o livre-arbítrio, e o homem com a sua vontade, de espontânea vontade. Se quer viver a palavra de Deus, se quer vir após mim, de Jesus. Então, eis que eu estou à porta e bato. Se bater na porta, eu vou abrir. Mas se ficar por lá de fora, eu não vou abrir a porta. Essa é a verdadeira vontade de Deus para nós.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, diz Jesus. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, versículo 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, essa é a vontade de Deus para todo ser humano na face da terra. Mas depende da vontade do ser humano. É de abrir o coração e chegar e dizer: eis-me aqui. Alegra o coração de Deus. Eis-me aqui. Então, é o momento que a palavra de Deus nos mostra e que Jesus nos disse bem claro aqui no livro de João. Se perseguir a vós primeiro, perseguiu foi eu. Eu fui o perseguido primeiro. E fiz tudo para salvar toda a humanidade. Então, por isso, não é coisa de ninguém se injuriar e nem coisa de ninguém se ficar preocupado ou perturbado por causa da injustiça, ou por causa da perseguição, ou por causa de atos, de coisas sobre nós. 2 Coríntios, capítulo 4. Coríntios capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não atando com astúcia nem falsificada a palavra de Deus. Assim, nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela a manifestação da verdade. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que perdem a essas encobertos, nos quais Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, para a imagem de Deus. Porque não nós nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servo por amor de Jesus. Porque Deus que nos disse que das trevas resplandecerá a luz, e que resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, pois, esse tesouro em vós de barro, para que excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desabatidos. Vou ler novamente o verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nos que vivamos, estamos sempre entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nosso corpo a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crê, por isso falei, nos cremos também, por isso também falamos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos mostra muito claro, o apóstolo Paulo, o que ele mostra do tema desta noite, bem claro, o que ele disse aqui no verso 7 do capítulo 4, ele disse: temos, porém, esse tesouro em vós. Esse tesouro em vaso de barro, para que a excelente do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos perturbados, atribulados, mas não angustiados, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desanimado, desamparado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Tudo o apóstolo Paulo nos mostra. Não importa o que nós passamos aqui na face da terra, não importa o que nós vivamos, nós sabemos se nós vivamos a palavra de Deus, se nós vivamos fazendo a vontade de Deus. Sobre as outras coisas que passamos com nós essa vida material aqui na terra, pouco importa. Isso não vai nos tirar da presença de Deus, isso não vai nos afastar da presença de Deus. O que importa é nós vivermos aquilo que Deus tem nos ordenado, aquilo que Deus tem mostrado para nós. Não é vivermos um pouquinho para Deus e um pouquinho para o mundo, de maneira alguma. Como o amado disse, a pregação que ele disse lá depois que ele teve a visão do Espírito Santo, mostrou ele sobre os pés de árvore, sobre o pecado, que não tem pecadinho e não tem pecadão, não existe. Para Deus, pecado existe, é só um. O pecado de Davi, perante Deus, se tivesse, vamos supor assim, um tipo de tamanho de pecado, Davi ele ia pagar o dobro. Porque ele cometeu dois em um ato só, um adultério e um homicídio. Uma dele adulterar a mulher do seu soldado e outra dele mandar colocar o seu soldado diante da guerra para ser fuzilado, diante da espada. Mas para Deus não tem tamanho de pecado. Deus não determinou lá no jardim do Éden qual foi o tamanho do pecado que Eva e Adão pecou. Deus só determinou: não coma, e eles comeram. Então o pecado para Deus é a desobediência. Tudo aquilo que a Bíblia diz não faz, se nós fizermos, nós estamos pecando. Não tem tamanho de pecado. Não tem tamanho, se é roubar, se é matar, se é fazer qualquer tipo de coisa, de maneira alguma. Se nós fizermos qualquer uma coisa contra o nosso irmão, nós estamos pecando a mesma coisa, com aquele que fez um homicídio, com aquele que prostituiu, a mesma coisa. Não tem tamanho de pecado para Deus.
O importante para Deus é como diz o apóstolo Paulo aqui, não importa, você é abatido, você não é destruído, você é perseguido, você não é rejeitado. Tudo que você passa aqui na face da terra, você estando fazendo a vontade de Deus, você estando vivendo a vontade de Deus, nada, é porque aqui na terra tudo passa, mas na glória vive para sempre. Aqui na terra tudo vai ser destruído, mas a glória vive para sempre. Feliz e bem-aventurado aquele que o busca e que guarda de todo o coração, que guarda a volta de nosso Senhor Jesus, que guarda, que tem parte no novo céus e nossa terra, e que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque só aquele, não vai me dizer que ninguém vai entrar no céu se não tiver o passaporte lá. Você vai chegar lá com qualquer coisinha, você vai entrar, não. Se o seu nome não estiver lá, você é expulso de lá. Quando é que o nosso nome é tirado do livro da vida? Quando nós deixamos Deus de lado, quando nós abandonamos Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, e nós começamos a servir a Deus, o nosso nome vai para o livro da vida. Mas quando nós desobedecer também, ele vai ser tirado. Deus não vai aceitar ninguém sujeira nenhuma no céu. Deus só aceita no céu aquele que é puro, aquele que é limpo de coração. Como aqui o Salmo 51 diz, que Deus é um coração limpo e contrito e puro. Isso é que agrada ao Senhor. A Bíblia nos mostra que o que me agradarei ao Senhor, ser um curral cheio de gado, ou milhares de carneiro, ou um ribeiro de azeite, um espírito quebrantado, um coração puro. Esse é que agrada a Deus. Nada de riqueza, nada de fortuna, isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é que ele fez e aquele que ele conhece, que é só ele que conhece o nosso coração. E foi feito por ele e é ele que conhece. Quando você tem o coração puro, contrito, voltado para Deus, aí Deus, ele ouve o seu louvor, ele ouve a sua oração, ele ouve a sua súplica, ele ouve tudo aquilo que você pede por ele, porque você faz parte do povo de Deus. Você não é destruído, você não é abatido, você não é envergonhado. Às vezes você é envergonhado de frente do homem aqui na terra, mas isso não importa, que o que manda é você não ser envergonhado diante de Deus, que é onde você vai viver para a eternidade. Isso é uma coisa maravilhosa, que nós aprendemos e que nós temos que vivermos a cada dia, aqui na face da terra. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo o gozo que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores,
contra si mesmo, para que não enfraquecesse, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não ressuscitaste até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco, com filhos e filhos meu, não despreza a correção do Senhor, e não desameis quando por ele fosse repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e acoita qualquer que recebe como filho. Se suportai a correção que Deus vos trata como filho, porque que o filho a quem o pai não corrige. Mas se estais sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastidores e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, pois nós corrigimos e nos reverenciamos e não nos rejeitamos. Muito mais o Pai dos Espíritos para viveremos, porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigia, como também lhe parecia, mas este para nossos proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção aos presentes parece ser de gozo, se não de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. Graças a Deus. Os Hebreus, ele nos mostra muito claro, como eu disse, que o apóstolo Paulo, ele disse em uma das cartas dele, que nós somos uma carta lida. Aqui o livro dos Hebreus, o escritor de Hebreus diz que nós somos rodeados por uma nuvem, que nos cerca a todo momento, que nos olha todos os instantes. Essa nuvem, uma nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência e a carreira que nos está proposta. Nuvem que nos arrodeia. Mas a Bíblia nos mostra bem claro, no versículo 2, nós olhando para o autor e o consumador da fé, aquele que veio e pagou, fez tudo, padeceu, sofreu, apanhou, tudo quanto é tipo de perseguição ele passou na face da terra, por cada um de nós. O que os Hebreus dizem, nós temos que olhar para ele, não olhar para a nuvem de testemunho que está ao teu lado. A nossa testemunha é Jesus Cristo, porque não tem da onde nós corrermos da presença de Deus, não tem para onde nós fugirmos da presença de Deus. O apóstolo Paulo diz, para onde eu fugirei da tua presença? Se eu descer na profundeza da terra, você está. Se eu descer no mar, você está. Se eu subir no céu, você está. Para onde eu fugirei da presença de Deus? E canto nenhum. Não tem para onde fugir da presença de Deus. O que o escritor diz aqui, olhai para Jesus, o autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezado, afrontas, assentou-se à destra do trono de Deus. Não importa porque Jesus passou. Jesus, eu creio que ele fez isso tudo por amor, meu, eu sei que ele fez tudo para se cumprir todas as escrituras que Deus Pai fez na face da terra. Ele disse, não, eu vou morrer no lugar daquele povo.
Ele veio e passou por todas as dificuldades. Jesus, de criança, ele começou sendo perseguido. Jesus, com 2 anos de idade, quando ele nasceu, foi preciso, o anjo chegou para Maria, foge com o filho que o rei está caçando o filho para matar. Desde criança, Jesus era perseguido, mas ele não desistiu, ele não largou no meio do caminho, ele foi até o fim. Na cruz, ele venceu o pecado, e o 3º dia ele venceu a morte. Pronto. E acabou. Muitas vezes, muitos pregadores dizem não, que Jesus ele finalizou tudo na cruz. Não foi na cruz que ele finalizou tudo. Na cruz, ele disse: está consumado. Tudo que ele fez, ele venceu o pecado na cruz. Porque ele passou por todas as tentações na terra, ele não pecou. Mas quando foi o 3º dia, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Isso, Jesus passou por esse processo, por causa minha e por causa sua. Por que nós não olhar para Jesus? Jesus, aquele ladrão pregado ao lado de Jesus, um homem desesperado, ladrão, mas um homem que ele ainda teve uma chance diante de Jesus, do lado de Jesus. Nós vemos que aquele ladrão naquele momento, como ele podia abrir a tua boca e dizer: lembra de mim quando entrares no teu reino. Justamente aquele ladrão, ele vinha no meio das multidões, no meio das pregações de Jesus, de seus ensinamentos, ele estava observando quem era Jesus. Ele não era qualquer um, ele era um cara esperto, passava a mão nas coisas dos outros, mas um cara que prestava atenção, e lá no íntimo ele guardava no coração. Porque quando ele estava aquele lado pregado, no lado de Jesus na cruz, um blasfemava de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce, salva a ti e salva a nós mesmos. Ele diz: você não sabe o que você está falando, nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada, ele é justo. O que ele fez para ele estar aqui na cruz? Ele não fez nada. Agora nós fizemos, nós pagamos porque nós fez. E olhou para Jesus: lembra de mim quando entrar no teu reino, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso é importante. Isso é uma convicção, você vê, de 2 ladrões. Um decidiu e o outro não. Aquele que foi para o paraíso com Jesus, foi para o paraíso, e o outro que estava blasfemando de Jesus, pelo que a Bíblia disse. Nós não podemos condenar ninguém, nem dizer para onde ninguém foi, mas a Bíblia mostra para onde foi. Mas esse é o texto que a Bíblia nos mostra para nós olharmos para Jesus. Não olhar para homem, não olhar para a perseguição, não olhar para nada dessa terra. Olhar para aquele que veio, padeceu por mim e por você, e vai voltar para buscar a tua igreja. Vou preparar o vosso lugar. Quando eu for preparar o lugar, estiver preparado o lugar, eu voltarei e levarei vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Está em João 14, ele disse bem claro. Então por que nós não olhar para o autor e consumador da fé? Por que nós virar as costas para Jesus? Por que nós não vivemos as coisas que ele nos ensina dia a dia, passo a passo? Por que nós guarda a Bíblia, ela fica lá 6 meses, quando nós abrimos a Bíblia está tudo cheio de terra? Se nós não lemos a Bíblia, nós não aprendemos nada, não sabemos nada. Quando nós abrimos a Bíblia, estamos lendo contrito a Deus, é Deus que está nos ensinando, é Deus que está nos orientando. Filho, faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo, que está tudo dentro da palavra de Deus. Por que nós não façamos isso? Por que nós não prostramos diante de Deus tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós? A palavra de Deus, ela é muito clara, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem algo muito mais além
para aquele que o ama e aquele que o busca, e aquele que o faz a vontade dele na face da terra. Nós não podemos nem imaginar o que ele tem preparado para nós. Às vezes, o que a Bíblia nos mostra, você ainda passa na mente aí uma reflexão como é, mas é uma coisa que nós aqui na terra, nós nenhum possa imaginar como é que é. Nós temos que Deus querer abrir nossos olhos e nós ver. Mas é coisa tremenda, é coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para tudo aqui na face da terra que Deus criou, já é coisa tremendo. Se dá pior lá onde Deus está, lá onde Deus habita, lá onde Deus preparou esse lugar maravilhoso. Aqui quando você olha para a natureza, você olha para os pés de árvore, como Dan diz, você olha para o pé de árvore com as folhas secas, o outro com as folhas verdes. Assim também é o ser humano. Quando nós vemos pessoas que não quer nada com a palavra de Deus, desfalecida, caído, massacrado, mas quando você vê a pessoa que tem sede de justiça, pessoa que tem sede da palavra de Deus, pessoas que querem buscar a palavra de Deus, você vê a diferença. Não pode ser comparado. Não pode se comparar a luz com as trevas. De maneira alguma. Tem diferença. Não pode vivermos vida pecaminosa diante de Deus. O pecado é a única coisa que afasta o homem de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse Ele deixa para cada um de nós, para cada um daquele que quer vivermos. Vamos ler o apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 4, também pertinho de Hebreus, do lado, depois de Tiago. Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ordem, prova que vem sobre vós, para vós tentar, como se coisas estranhas vos aconteceis. Mas alegrai-vos com o fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e alegreis, se pelo nome de Jesus sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça com homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Mas se padeça com cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nesta parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela causa de Deus, pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós.
qual será o fim daquele que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que podem ser segundo a vontade de Deus, encomendas-lhe a sua alma como ao fiel Criador e Fazedor do bem. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, não estranhe o ardente prova que vem sobre vós, para vós tentarmos, com se coisas estranhas vos acontecesse. Mas alegrai vós no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo o nome de Jesus sois vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito de glória de Deus. Bem-aventurado aquele que sofre por causa do nome de Jesus. Bem-aventurado sois aquele que sofre perseguição ou qualquer tipo de coisa pelo o nome de Jesus. Porque ele é bem-aventurado, porque Jesus é que te dá a recompensa. Pelo sofrimento que tudo nós estamos fazendo aqui na parte da terra pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse muito claro: se pelo o nome de Jesus sois vituperado, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito e a glória de Deus. Se nós somos perturbados, somos injuriados, somos afrontados de qualquer maneira pelo nome de Jesus, nós somos bem-aventurados, porque o repouso do Espírito Santo é sobre vós. O apóstolo Pedro, ele continua dizendo no versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com o que se entremete em coisas alheias. O que ele quer dizer sobre isso? Para que ninguém vai padecer uma prisão, um sofrimento sobre uma coisa que não quer haver na área de Deus. Às vezes a pessoa, ele padece, ele vai pagar pelo crime que ele fez. Se ele roubou, ele vai preso. Se ele é um homicida, ele vai preso. Mas ele quer dizer, não, você não vai padecer sobre essas coisas. Mas a resposta, ele diz aqui no verso 16, mas se padeça com cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Padeça como cristão. Não importa o que ele quer dizer, como eles padeceu. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e todos eles que pregavam a palavra de Deus. Eles padeciam, eles pregavam, levavam uma surra cedo, outra de tarde, soltavam ele aqui, no outro dia estava pregando em outro lugar. As costas, tudo cheia de corte, de chicotada. Mas eles não paravam. Eles passavam por perseguições e perseguição. Mas eles foram bem-aventurados. Eles foram bem-aventurados. Porque eles morreram por mão deles. Pregaram o apóstolo Pedro vivo na cruz, o apóstolo Paulo capturado. A morte do apóstolo Paulo foi uma das mortes que me parece nenhuma morte é boa, né? Mas essa morte que o apóstolo Paulo só botou o pescoço e pá, morreu. Mas e os outros? Teve se foi Tiago ou foi Deus que foi cerrado no meio do serrote.
o apóstolo Pedro, pregado, pegar o próprio homem, limpo e santo, pregar ele na cruz, e ele ainda dizer, não, me vira de ponta cabeça que eu não quero ser igual ao meu Senhor. Crucificar igual ao meu Senhor, virou ele de ponta cabeça. Esse é um parecimento por causa do amor de Jesus. Isso é que o apóstolo Paulo está acabando de crer aqui. Não se corrompa, não vai se fazer algo sobre homicídio, sobre isso, sobre aquilo outro. Mas como cristão, faça o que você vê, nem que for para a morte. Para a morte, nem que morra pelo nome de Jesus. O importante é que você é bem-aventurado. O importante é que nós somos bem-aventurados. Se padecemos, se morramos e se façamos a vontade de Deus. Isso é que é a bem-aventurança de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos aí no 1 João, para nós estarmos encerrando também. Isso aí na frente, só passar um. 1 João capítulo 3, versículo 1. João 3, 1. Vinde que grande é a caridade. A caridade, a minha Bíblia fala caridade, mas várias Bíblias falam amor, a mesma coisa. Nos tem concedido ao Pai que fôssemos chamados o Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete homicídio, iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Também quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus comete pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele nele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e o filho do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E não como Caim, que era do maligno, matou o seu irmão. O matou, porque a sua obra era má, e as do seu irmão justa. Meus irmãos, não vos maravilheis, e se o mundo vos odeia, aborrece. Nos aborrecemos que permanecemos na morte da vida, porque amamos uns aos outros.
Irmão, quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vos sabeis que nenhum homicida tem permanente nele e a vida eterna. Glória a Deus. O João, ele fala muito claro sobre o pecado, sobre a pureza de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a divindade de Deus. Agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou, porque havemos, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ele ainda se não manifestou, o que o apóstolo Paulo falou, mas Ele vai voltar, Ele vai vir. Essa é uma esperança de cada um de nós. Como nós já foi dito nesta noite, nós não vemos, mas cremos, porque Ele disse na tua palavra. E a palavra dele diz que passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele não passa. Ela vai ser cumprida, ou mais hoje ou mais amanhã. E creio eu que não vai demorar muito tempo. Porque do jeito que esse mundo vai aí, não vai demorar muito tempo. As coisas se acontecem dia após dia. E tudo está se cumprindo essa profecia. Mas nós veremos Ele face a face, no nome de Jesus. A Bíblia nos mostra muito claro, se nós não amamos nosso irmão, nós não somos de Deus, porque nós temos que amar uns aos outros. Se nós não amamos o nosso irmão que nós estamos vendo de cara a cara, como é que nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Isso é a coisa mais verdade que existe. Primeiramente, o amor de Deus sobre os nossos corações. Porque dos 10 mandamentos, Deus se formou em 2. Jesus se formou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu ser. Quando você ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todo o seu ser, você já vai amar tudo. E quando você tem Deus no seu coração, aí você não vai faltar você mais nada. De amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando o amor de Deus está aperfeiçoado no coração do ser humano, ele ama qualquer coisa na face da terra. Porque o amor de Deus está aperfeiçoado nos nossos corações. E Jesus, quando a Bíblia nos mostra, porque nós não somos puros como Ele é puro. Então, Ele é puro. E a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O que é a santificação? É ser puro, ser santo, ser separado. É isso que é santificação. Jesus, naquela cruz, por todo o seu sofrimento, Ele fez tudo por mim e por você. Será que no meio de milhares e milhares de gente na face da terra, ao menos um terço não vai ver aquilo que Jesus fez por ele? Porque milhões e milhões de pessoas não quer saber da palavra de Deus, só quer viver no mais fácil, no mais melhor, no mais bom, o que tudo pode, o que tudo eu faço. Isso é uma coisa abominável diante dos olhos de Deus, que é o pecado. O pecado, diante dos olhos do ser humano, diante da abominação, coisas, como é que se fala, é livre, tudo pode fazer, mas a Bíblia não. A Bíblia tem a regra. A Bíblia tem a regra de amor, de justiça, de santidade, de fé. A Bíblia tem a regra. Quem quer entrar no reino dos céus tem que fazer, praticar e guardar a regra que a palavra de Deus nos ensina. Isso é muito maravilhoso. Eu vi as pessoas dizendo: quando Jesus morreu na cruz,
o apóstolo João pegou o corpo de Jesus na cruz. O apóstolo João não teve nada a ver com o corpo de Jesus na cruz. Em Mateus capítulo 27, versículo 57, se não me engano, a Bíblia diz que um homem que era rico, um homem chamado José de Arimateia, porque foi até Pilato, pediu o corpo de Jesus, tirou o corpo de Jesus e envolveu em um lençol e levou ao sepulcro. Os apóstolos não teve nenhum procedimento que a Bíblia nos mostra que levou o corpo de Jesus no sepulcro. José de Arimateia, chamado o homem que levou o corpo de Jesus, quando ele venceu o pecado por cada um de nós. Quando ele disse na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele expirou e morreu por mim e por você. Isso é que nós temos que trazer uma reflexão em nosso coração. Quando nós vimos dentro da palavra aquele inspiração de Jesus, quando nós vemos um filme, aquele filme do padecimento de Jesus, você vê ele expirar na cruz e morrer, nós, principalmente nós que temos o conhecimento dessa maravilhosa palavra, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que temos esse privilégio de estar diante da presença dele, nós que temos ter a cada dia esse amor guardado em nossos corações, essa palavra nos nossos corações, e levarmos essa palavra aos corações daquele que não compreende ainda essa mensagem. Esse é um privilégio de cada um de nós. Esse é que nós temos que a cada dia nós aperfeiçoar e levarmos essa palavra aos muitos corações, que tem muitas e muitas pessoas. Não importa. Lá no meu serviço mesmo tem pessoas que eu já falei para ele mais de 200 vezes e falo 201, 230, uma hora ele vai ouvir. Uma hora, porque não é eu que vou convencer ele. O que eu posso é falar. Jesus salva, Jesus fez isso na minha vida, Jesus é o autor e o consumador da fé, Ele é que pode levar o homem para o céu e mais nada, e nenhum outro nome possa dar que possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Essa palavra tem que ser dita aos corações, se ele ouça ou se ele não ouça, mas uma hora ele vai ouvir, porque não é eu, não é Danilo, não é nenhum de nós que está aqui nesta noite que convence ninguém. O que nós temos é que passar, transmitir aquilo que tem no nosso coração, diante dos nossos olhos, que é a nossa palavra, que é a Bíblia. Mas quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É esse que convence. Mas a palavra, a Bíblia diz que ela é igual uma espada de dois gumes, que ela vai cortando até que ela chega na medula. E ela chega, ela vai ser discriminando o coração, até ela vai chegar dentro do coração da pessoa. Quando ela chega lá, uma hora que ela colocar a cabeça no travesseiro, ela vai lembrar de um versículo que você falou para ela. E isso é onde vai germinar uma semente, e ela vai nascer, ela vai crescer, e amanhã ou depois, essa pessoa vai passar, e ele vai semear essa semente, que foi semeada no meu coração, no coração de cada um que está aqui nessa noite. E como nós recebemos uma semente, Jesus dá essa semente na nossa mão, e nós não semeamos essa semente. Ficamos com essa semente para nós só, nós vamos pagar um preço muito caro sobre isso. Se nós sufocar essa semente só para nós vamos pagar um preço caro. Essa semente ela tem que ser semeada. Não importa aonde ela vai cair. Uma hora ela cai na terra boa, e outra hora, às vezes ela cai enraizada, mas ela uma hora vai dar ouvido. Isso é que é o privilégio de cada um de nós. Isso é o que Jesus disse para cada um de nós. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Esse é o nosso privilégio. Que essa palavra ela fica no coração de cada um. Que Deus ilumine a cada um. Que Deus abençoe a cada um que vai nos ouvir esse vídeo. Depois você vai transmitir ele. Que Deus abençoe. Que Deus possa iluminar cada um e levar aos irmãos que
que veio de tão longe, também os daqui de perto, as tuas casas, os seus lares, que Deus pode abençoar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus por essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Que essa palavra, meu Deus, ela possa fazer algo tremendo em cada coração. Todos que ouviu essa palavra nesta noite, muitas das vezes alguém que passou na rua que possa ter ouvido essa palavra, ela pode ser uma semente gravada em cada coração. Nesta noite, meu Pai, que o Senhor possa abençoar-nos, a cada um que está aqui presente, todos que estamos aqui reunidos, nós te pedimos e te agradecemos, que o Senhor possa abençoar a cada um que passa sobre essa rua, os vizinhos, este bairro, essa cidade. O Senhor pode iluminar o coração de cada um. O Senhor pode convencer a cada coração. Porque o teu Espírito é que convence o homem da justiça e do juiz. Abençoa este bairro, abençoa essa cidade, abençoa essa nação. Nós te pedimos nesta noite, meu Deus, que o Senhor possa alegrarmos os corações aqui presente e abençoarmos a cada um. No nome de Jesus, e que nós te pedimos nesta noite. Graças a Deus, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.